Qual é o verdadeiro Grêmio? Oh, boa pergunta. Qual é o verdadeiro Grêmio, Keck Rodrigues? Alternativa 1. O Grêmio dos jogos com o Inter e o Juventude. Alternativa 2. Das goleadas no Gauchão. Diogo já falou. Keck, já vota. É uma boa pergunta, Marco. Eu acho que nem é nenhum nem outro. Ou daqui a pouco uma mescla dos dois. Porque eu não posso ser definitivo e dizer que o Grêmio é o das goleadas, porque quando enfrentou um time mais difícil, tropeçou. Mas também não posso dizer que o Grêmio é uma desgraceira toda em relação aos tropeços, né, que teve contra o Juventude e o Inter. Eu penso que se o jogo contra o Juventude fosse dentro da nossa casa e com o time titular, o resultado poderia ter sido outro, né? Talvez o Grêmio de 2025 seja o Grêmio do Grenal, que tem as suas dificuldades, as suas limitações, né, que acho que ficou escancarado, mas que brigou muito pelo resultado, não perdeu o jogo, também não venceu, mas que brigou demais. Eu acho que é um 8 ou 80 aí. Acho que a vitória de ontem ela é elástica, mas com muitos asteriscos, principalmente ali nos primeiros 30 minutos de jogo. A gente viu um Grêmio com muitas dificuldades, tudo bem, com 4 titulares, mas mesmo assim era para ter feito um jogo muito mais fácil desde o início contra o Pelotas, né, que vai brigar aí para não cair no Campeonato Gaúcho. Pelotas me assustou, acho que assustou todo mundo. Assustou todo mundo. Gás para garrafa PET, né? Assim, aquele volante de garrafa PET, vai só até metade o gás, né? Chegou ali meia hora, acabou, não conseguia correr, deu. Mas em compensação, acho que o Grêmio, em relação aos times menores, ele está fazendo o que tem que ser feito, o que o torcedor espera, né? Vai pegar um time um pouco mais fraco, ganha e ganha bem. Mas acho que ontem alguns asteriscos, assim, alguns sinais de alertas ficaram bem claros assim na cabeça do torcedor, assim, do que eu conversei com a galera no intervalo, já estava 3-0. O pessoal não estava gostando. Não estava gostando. Tava todo mundo como o Bright White, que deu uma das entrevistas Exatamente. mais históricas Pra aqui mim, dos últimos tempos. Ele foi perfeito, Bright White. Falando português, não, cara. E numa boa, o cara falou assim, olha só, cara. eu não tô feliz com os gols, não tô feliz se eu sou artilheiro ou não, tá muito ruim. A gente tem que melhorar isso. Não, ele dividiu o jogo em 2 tempos, e não é primeiro e segundo, né? Primeira parte. 2 partes. Primeiro um elogio ao Bright White, né? Porque assim, tu vê, ele chegou falando espanhol. Agora tu vê que ele está tentando falar português. Ele erra ali, cara, ele tenta, ele erra uma concordância ali, mas tu vê que é um cara que está tentando se comunicar, né? Enfim, se eu tivesse de responder a nossa interativa, eu diria que é o Grêmio do Grenal. É um Grêmio que é dominado por times do seu tamanho. É isso, não vou nem falar em resultado. Mas, assim, eu acho que essa resposta só vai poder ser respondida quando o Grêmio, enfim, tiver os reforços ou os jogadores que o Quinteiros pediu para tentar fazer. E acho que passa muito pela semifinal também, que é o seguinte, passou da semifinal, é uma terceira opção dessa nossa interativa. Não passou da semifinal, é o Grêmio das goleadas do Gauchão, porque na semifinal ele vai pegar o Inter, pelo que está se desenhando. Ele vai pegar o Internacional. E aí já tem, ok, é isso mesmo? O teto é esse? Ou não? Olha, mas e assim, já vou até falar antes. Essa correria para contratar, isso não dá garantia de nada. Eles têm que primeiro encaixar, óbvio. Não vai chegar a sair jogando. Sabe? Óbvio. Porque parece assim, não, aí vai chegar o outro. Cara, é que no ano passado, Acontece, mas não é sempre. Ser. É que no ano passado o Grêmio estava numa situação assim, não vou dizer parecida, porque estava pior no ano passado no estadual, pior, jogando menos. E aí o Grêmio tinha problemas, lembra, Keck? Problemas, e não jogava, e não conseguia chutar, enfim. E aí o Grêmio anunciou o Pavon... Mesmo com resultados bons. Anunciou o Pavon e o Diego Costa. O Pavon, ele foi anunciado, melhor, ele jogou antes de ser apresentado. Isso. Tal era a emergência. E aí, naquele momento, o Pavon e o Diego Costa entraram bem e ajudaram. Naquele recorde. Depois deu no que deu. Depois deu tudo errado. Mas eu acho que tem que colocar nessa história... Eu acho que tem um pouco essa aura verdade aí. que o Diogo falou. Tudo verdade. Mas tem que colocar nessa história do ano de 2025... que tem um Internacional que foi arrumado pelo Roger. Não, isso sem dúvida. Sim. Estou só falando sobre a ótica do Grêmio. Mas o ano passado... É que o Inter hoje, ele passa mais confiança com o Roger. E o Grêmio bem mas ou mal, ele termina ele o ano vinha bem do também quê? com o Cudê. Do vice-campeonato brasileiro. Perdeu o Soares. Óbvio, perdeu metade do time. Não. O time né? todo. O Grêmio... Então você tinha uma questão anímica também, que era boa de um lado e ruim do outro. Quando vira 2023 para 2024, que o Grêmio termina o campeonato vice-campeão brasileiro, na semifinal da Copa do Brasil, campeão gaúcho com o Soares,
torcedor, voltamos para a Libertadores, 2024 vai ser um baita ano para o Grêmio. E o Grêmio decepciona antes mesmo de entrar em campo, porque as contratações do início do ano de 2024 eram assim, a gente olhava, era para ser o nosso ano e como é que a gente vai jogar esse sem ano? o Soares, Então, sem o Soares foi duro. Eu não quero que isso aconteça de novo, tá? Mas por estar se desenhando que o Grêmio vai repetir o mesmo erro de 2024. Já sei o que tu vai falar. Posso adivinhar? Pode. Rodízio de goleiro. Não, Não, porque o Grêmio tá fazendo rodízio de goleiro, desculpa. também. Demorar Gustavo pra contratar? Quinteiros, o tinta no cabelo, o sincero. Né? Porque Também. a coletiva dele é muito sincera. Parabéns. Sincerão. Rodízio de goleiro, meu amigo. É isso que o Grêmio tá fazendo. Eu sou contra o rodízio. O legal é que o Contra. Chapecó não é para ele pegar ritmo de jogo. Não, eu sou contra. O Chapecó não foi bom no Grenal. Ontem eu ouvi as pessoas dizendo, contando os milagres que fez o Volpi, ele fez defesas muito importantes, e esquecendo do Grenal. O Chapecó dá uma saída de handball, lembra que a gente comentou aqui? As duas com o Borré. Gol do Inter. Borré só não fez gol por causa do Borré. do Grêmio. A outra, ele faz uma interceptação de bola, um cara do Inter vai no fundo, eu acho que já era segundo tempo isso. Era o Valência. Valência. Bem no finzinho. Vai no fundo, ele bate com força, o Chapecó dá um tapa na bola para livrar do cara do Inter que tá chegando Chapecó foi e muito quase bem. sai o Foi. gol. O Gemerson salva o Grêmio. Aí ele ganha como prêmio um jogo contra o Pelotas, em casa. Ele vai pro banco, porque o Volpi tem que pegar ritmo. Rodízio de goleiro. Não. Eu sou contra o isso, rodízio isso de é um goleiro. grandíssimo erro, mas para mim tem um outro ainda maior que não condiz com o técnico, e sim com a direção. Demorar para O contratar, Grêmio contratar em não cima da hora? está contratando Não, isso aí é zagueiro de impressionante. novo. Não, mas eles estão prometendo aí, né? Estão prometendo, mas assim, ô, Diogo, a lesão do Kahneman foi em novembro. A aposentadoria do Jeromel já se sabia no meio do ano. Que não ia ficar com o Rodrigo Caio também já se sabia. O Grêmio perdeu 3 zagueiros e não repôs nenhum. Nenhum! E isso tudo há muito tempo. grave. A gente está no dia 12 de fevereiro, o Grêmio não trouxe um zagueiro. E o que me faz pensar que vai contratar daqui 2 dias, que é para inscrever para o final do Gauchão. Sabe, o Grêmio cometeu o mesmo erro do ano passado, que o senhor Antônio Brum foi para a coletiva falar que contou com a renovação do Jeromel como reforço do ano passado. E aí se viu que era insuficiente, né? Acabou contratando o Gemerson e o Rodrigo Caio no meio do ano. E o Grêmio repete esse erro. A fevereiro, 12 de fevereiro, hoje, não temos zagueiro. E repito, Jeromel anunciou no meio do ano passado que ia se aposentar no final do ano passado. A lesão do Kahneman foi em novembro e a gente já sabia que ele não ia poder jogar o Gauchão. E também o Rodrigo Caio já se sabia que não ficaria com ele. Ontem, mais uma vez, Gustavo Quinteiros implorou pela contratação de zagueiro. Eu imagino que seja um zagueiro para ser titular. Não, né? com certeza. Porque para demorar Com tanto para certeza. contratar, né? Tem que ser um zagueiro, né? Definitivo, assim. Ele tem que Sim, ser chegou, titular. jogou. Chegou, jogou, porque senão pode contratar outros jogadores. Assim como o Grêmio achou o próprio Amuso, que talvez não seja titular, vai disputar posição com o Aravena, enfim. Mas, às vezes, eu fico pensando se o Grêmio não... Não é que o Grêmio não considere importante o Campeonato Gaúcho, não é isso. Mas, assim, talvez o Campeonato Gaúcho, mesmo que seja o campeonato do Octa, do Grêmio, se ele conseguir, talvez ele seja menos dramático, assim, para o Grêmio do que é para o Inter. Então, daqui a pouco o Grêmio pensa, não, vamos contratar um zagueiro definitivo, se não der para contratar agora, vai o Campeonato Gaúcho com os zagueiros que tem e fica para depois. Eu vejo assim, o Grêmio com menos drama, porque não tem Libertadores, tem Sul-Americana, Copa do Brasil agora, Brasileirão é só lá mais para frente. Temo que isso atrapalhe o trabalho do Quinteiros. Também Porque ele foi contratado para fazer um trabalho. Ele gosta de jogar de um jeito. Ele está pedindo as peças para fazer isso. Ontem ele falou, acho que né? também pedir que ele pede justificando. Ele pede justificando o desempenho. Não, ele está sendo Mesmo nas super goleadas, sincero. Diogo. Mesmo nas Ele goleadas, não foi porque nem a ele está primeira- enxergando, ele está Isso. vendo o que está Contra o São acontecendo. Luís já foi assim. Ele sabe que quando tiver um time Claro, melhor, o time entra Vai. por todos os lados. Aí ele já fala o quê? Preciso disso, preciso daquilo, preciso daquilo. Fiz 4. Preciso disso, preciso disso. Não é que o cara é mala. Ele está, na verdade, ele está justificando o que iria acontecer. E aconteceu. Contra o Juventude e contra o Internacional. E o Internacional não ganhou por incompetência do Internacional. Na Por finalização. mérito do Grando. E Fez mérito duas do baita Grando defesas. também. Mérito do Grando e Pô. incompetência de alguns atacantes do Internacional. Ontem ele chegou a falar, né, que o Grêmio só tem 3 zagueiros, né? O Gemerson, o Gustavo Martins e o Gemerson. Ele desconsiderou o Natan Felipe. O Eli, o Natan e o Gemerson. O Eli, o Natan O e Natan o... Felipe deu, né?
Eli, o Gustavo Martins e o Gemerson. Ele desconsiderou o Nathan Felipe e também o próprio Vieri, que ele está usando como improvisado de Lateral. de É que ele lateral. está pensando no zagueiro titular. Eu Exato, quero meu zagueiro, eu eu acho quero que é meu isso, zagueiro. experiência. Quero meu zagueiro. Ontem jogou os três. Jogou o Gemerson, o Rodrigo Eli e o Gustavo. Eu não acho ruim pela questão dos guris, né? Tipo, desconsiderou os guris ali, mas eu acho que ele tá falando em relação à experiência mesmo, Ele né? tá De um falando zagueiro do... titular que chegue, perdão da expressão, farde e jogue. Ele tá falando do zagueiro pica. O cara que chega, tá, esse aqui é meu lugar. Como o Oliveira, por exemplo, que chega e toma conta do lugar. Ele chegou para ser titular absoluto, Exato. né? Um cara importante, de outra turma. Ele tá pensando num cara assim. Exato. E o Grêmio precisa desse cara. O Grêmio não tem um titularíssimo hoje. O Grêmio não tem um zagueiro titularíssimo. Quem é o zagueiro titularíssimo? Quem Eu joga diria é que o Gemerson e o Eli. Assim, para mim, o mais adequado é o Gemerson. É. Mais adequado. É o que tem mais cintura, que isso aí é um termo que não é do tempo da Keck, é do nosso tempo, né? Cintura dura. É, os nossos pais nos ensinavam, não, esse zagueiro não tem cintura, é cintura dura. Que é o caso do Rodrigo Eli, claramente. Né? O Gemerson tem, também não é uma, eu ia dizer aquela marca de geladeira que tinha um comercial, também não é essa maravilha toda, mas o Gemerson tem mais velocidade, né? Até o passe dele. Foi o que foi melhor no ano passado. No balão que ficavam dando no Grenal, o dele tem um pouco mais de qualidade, quando vai Fatiadinha, fazendo né? uma inversão e tal. Agora, que tá muito claro, tá muito claro. E contra esse Pelotas, a gente está vendo os melhores momentos aqui. Se não é o Thiago Volpe, o Grêmio tomaria gols. Tomaria gols. No plural. Não, até os 30, Keck. a primeira chance foi do Pelotas, Aqui, inclusive. eu não sei quem é que mandou aqui no nosso chat, obrigado pela participação. Alguém disse assim, a Keck ontem entrevistou um torcedor muito lúcido. Verdade. Né? Que é o No que deu. intervalo. Que ele falou sobre as dificuldades. No intervalo. Eu cheguei e perguntei para ele assim, olha, o placar parece que foi um jogo fácil, né? Mas não foi nada disso. E aí ele veio com tudo. Não foi nada fácil, não sei o quê, um absurdo, e bababá. Daí reclamou do João Lucas, reclamou de todo o time, assim, em questão de entrosamento mesmo. Daí eu perguntei, mas dá para tirar alguma coisa de positivo? E aí ele, Bright White Mas o Grêmio deu muito positivo. espaço ontem, né? Deu muito Nossa espaço. Senhora, Eu lembro de muito pelo espaço. menos... Fez lembrar o ano passado. É, o deve buraco, lembrar o né? ano Os passado. buracos, os Não, buracos. se der espaço, o adversário joga. Eu lembro de pelo menos duas enfiadas de bola do Pelotas entre os nossos zagueiros, que ele ficou cara a cara com o Volpe. Cara a cara com o Volpe. Se for Eu acho que um jogo um pouco até mais sair duro... aquele primeiro gol, assim, era uma coisa estranhíssima o que estava acontecendo. Eu cheguei a brincar aqui, quando a gente estava voltando na nossa corrida lá, corrida sem filtro, eu cheguei a brincar, o Grêmio vai ter uns piripaque depois do Grenal e tal, aí eu acho que eu votei 1-0. Se não me engano, meu palpite foi 1-0 para o Grêmio. Jair Menegoto Júnior, o Jairo Menegoto está sempre com a gente aqui lá de Criciúma, se não me engano. Vocês não acham que o Vieri pode ser esse zagueiro? Eu acho que o Vieri... Vieri do lado esquerdo? Eu acho que ele merece uma oportunidade, eu acho que uma merece a chance. oportunidade É também. promissor, né? Porque se ele, assim, falando na régua do Grêmio, enfim, pelo menos até para grupo, porque se ele tem qualidade para ser lateral, que tu tem que ter mais trato com a bola, né, ir lá na frente, voltar, daqui a pouco pode ser uma experiência interessante. Eu acho que também. Ele tá O Grêmio quebrando deveria um galhão. pensar um pouco nele. Quebrando um assim, galhão. nas empresas, né, que não é o futebol, né, vida normal, nas empresas, um bom chefe, quando alguém faz o tipo de trabalho que o Vieri está fazendo, e olha só o que eu vou fazer, vou defender o Edenilson, o que o Edenilson está fazendo, que é jogar num lugar que não tem nada a ver comigo, o bom chefe, ele reconhece isso depois. Exatamente. Porque ele te chama e fala assim, Diogo, pode quebrar esse galho para mim, cara? Eu não tenho ninguém, eu preciso que tu faça isso, aí tu fala. Eu falo, e ele vai É lembrar. o que o Roger está fazendo O com o bom Wanderson chefe. na direita, né? Ele chega e fala, tá, eu sei que não é a tua e tal, porque o que o Vieri tá fazendo, a exposição que esse guri teve no Grenal, poderia ser um desastre. Tá, eu acho que esse guri Poderia ter acabar a carreira sobrevivido dele no podia. Grenal. O Grenal tem essa força. Por Tem merecimento, essa força. Tem essa vale força. ter uma Ele oportunidade, foi sim. culhudo, como diria o meu pai.